início, então, a apresentação aqui do software SysSU Agrosphere. É um aplicativo desenvolvido para gestão de manejo. A finalidade desse aplicativo é dar suporte ao gestor, ao agrônomo, para que tenha um controle o máximo possível da fazenda e das atividades produtivas, principalmente vinculadas com as áreas de produção e os talhões. Então, inicialmente aqui um overview do sistema. Eu tenho o seletor de fazendas, né? O sistema trabalha com múltiplas fazendas. Então, eu tenho a fazenda ativa, alguma informação complementar aqui da fazenda, e o painel de gestão. O painel de gestão, ele me dá no acesso imediato aqui do sistema, ele já vai me dar algumas informações iniciais. Fazenda, né? Eu tenho uma fazenda selecionada. Manutenções pendentes, então, se eu tiver algum tipo de manutenção dos equipamentos da fazenda, com manutenção pendente, ele já vai me orientar aqui. Posteriormente, nós vamos entrar na área de manutenções ali e poderá ser visualizado melhor o controle, mas ele já me indica se eu tiver alguma manutenção pendente. Colaboradores ativos, quantos colaboradores hoje eu conto no cadastro, né, no sistema para a fazenda, e total de atividades desenvolvidas dentro desse contexto do sistema, o que eu tenho de atividades planejadas, né, o que eu tenho de atividades em execução e concluídas. E aqui inspeções pendentes. As inspeções, elas são atividades de revisão de talhões, ou enfim, de inspeções, né, que são feitas pelo agrônomo ou por alguém que cuida da parte operacional, que vai fazer a identificação visual do local e vai registrar essa inspeção, e ela vai estar pendente enquanto o status dela não for alterado para o status de concluída a inspeção. O que ela representa? Pode ser convencionado que o agrônomo vai fazer essa inspeção e, posteriormente, o produtor ou o gestor ou alguém que vai cuidar da supervisão precisa entrar dentro dessa inspeção, revisar os dados que foram registrados, o laudo, as informações, as imagens, e tomar ações em relação ao que foi visto nessa inspeção. Então, ela vai estar pendente até que o convencionado de atualizar para concluir. Aqui, o sistema faz um painel de controle para alerta de compra de insumos. Então, eu tenho aqui um cadastro de insumos, eu tenho o controle de estoque de insumos da fazenda, e eu tenho atividades já planejadas, onde eu já tenho a informação de que eu vou ter uma necessidade de aquisição. Aqui ele já fez uma projeção do valor que eu vou ter que investir nesses insumos, e eu tenho uma projeção do que eu preciso. Aqui ele está me indicando que eu tenho um estoque atual de X litros, haverá uma demanda superior a isso, e ele está me orientando a fazer a compra no volume para atender essa demanda. Então, ele tem uma informação aqui dizendo que eu tenho dois alertas críticos e 4 em atenção, né? Então, os críticos são aqueles que realmente, pelo planejamento, vai faltar o insumo para quando ele for aplicada a atividade. E aqui eu tenho alertas, né, de atenção para demandas que estão também planejadas, mas que eu tenho já uma determinada demanda acentuada ou próxima do consumo do estoque desse item. Aqui eu tenho uma visualização rápida das atividades recentes, das últimas atividades. Então, aqui eu tenho uma pulverização para o talhão 28 que está planejado, e aqui foram concluídas já. Então, ele me mostra, né? E aqui eu posso entrar direto no card, eu posso ir para visualização lá no relatório de atividades, eu posso ir para essa atividade que tá planejada, né? Então, ele já vai me dar aqui algumas informações complementares em relação aos insumos que estão vinculados com essa atividade, né? O que eu vou ter de consumo, a referência de dosagem, aqui um detalhamento um pouco maior,
né, das atividades que estão planejadas. Então, eu tenho essa possibilidade, tá, de ir direto do CARD para as atividades. Aqui, então, eu tenho o cadastro de fazendas, entro no cadastro e posso alterar, editar, incluir novas fazendas, são dados básicos relativos da fazenda. Aqui eu tenho os talhões que estão registrados, né? Então as subdivisões da minha fazenda em áreas produtivas. Então aqui eu defino alguns dados básicos do talhão, qual é a fazenda que ele está vinculado, qual é a sede, o número do talhão, a identificação, posso dar o nome que eu achar mais conveniente para o meu controle, a área em hectares, a cultura principal que eu vou atuar nesse talhão, a safra que eu estou colocando em atividade esse talhão no momento, e aqui as coordenadas da identificação desse talhão, e eu posso vincular uma imagem KML no talhão. Então, basicamente, são as informações simples que eu tenho. As informações de coordenadas, elas me ajudam no sentido de quando eu for desenvolver uma atividade, eu vou gerar uma nota de manejo, que é o documento que vai ser a prescrição para o operador realizar essa atividade. Então, se eu tiver diversos talhões em áreas geográficas muito diversificadas, eu posso ter um erro de identificação, um erro de destino do operador para levar o equipamento, né? Então, para evitar um erro de logística, ele já vai receber as coordenadas para efetivamente registrar no GPS do equipamento ou no GPS do telefone dele, enfim, para ele ir diretamente para a área onde tem que fazer a aplicação. Então, evita qualquer tipo de equívoco. Aqui o cadastro de safras, onde eu vou registrar as safras que eu pretendo trabalhar, né, as culturas, para eu poder guardar os históricos depois das atividades, né, e vincular, inclusive, custos diferentes por safra. Aqui o dado básico da safra, cultura, estação, a fazenda que eu vou vincular essa classificação das minhas atividades da produção que eu vou fazer. Enfim, dados básicos que vão identificar essa safra. Aqui eu tenho um controle de equipamentos, né? Então eu tenho todos os equipamentos da minha fazenda registrados, para que eu possa depois vincular as atividades, ter um controle de manutenções, enfim, todas as informações. Então aqui eu tenho todas as informações disponíveis do equipamento, vou fazer o inventário das minhas máquinas, tudo que eu tenho dentro da fazenda, para que eu possa controlar de uma forma mais organizada. Aqui a equipe, meus colaboradores, algumas informações básicas sobre os colaboradores, qual é a função, se eu puder qualificar essa função de imediato, eu já coloco o telefone, se ele está ativo. Aqui um controle de EPIs, o que eu tenho de entregas de EPIs, quando é que eu fiz a atualização, né, descrever o que ele tem recebido de EPI. Obviamente, a legislação exige um controle mais efetivo, geralmente as empresas têm uma assessoria técnica para essa parte de segurança do trabalho, mas aqui é um controle, né, interno que permite uma gestão mais eficiente aí do controle de EPIs. Aqui algumas informações de formação e capacitação desse profissional, se eu quero registrar cursos, atualizações de capacitação que ele fez, eu posso colocar aqui. Então, enfim, há um controle. Insumos, o meu controle de insumos, ele é um controle que tem algumas características, né? Então, eu posso fazer uma atualização de custos, né? Aqui o sistema me dá algumas informações complementares. Nós estamos fazendo aqui um overview do sistema, então não há como detalhar muito especificamente, mas
Ele me propõe aqui dados básicos dos insumos e eu posso vincular doses também, criar dosagens personalizadas para esse insumo, dependendo de áreas, dependendo de safras. Enfim, eu posso criar doses específicas para um determinado momento de aplicação e eu utilizar essa informação para me facilitar depois no gerenciamento das atividades. Mas, basicamente, eu tenho o cadastro do insumo, né, um defensivo, qual vai ser a unidade de medida, como que ele vai controlar a dosagem, né, qual a média do valor por hectare aqui, e o estoque que eu tenho, o custo de compra e o custo médio desse produto. Então, aqui é um controle de estoque, de forma simplificada, e eu tenho aqui como fazer a gestão dos movimentos desse estoque. Então, eu posso gerar movimentações do estoque desse insumo, né, dando entrada, dando saída, e fazer a movimentação do estoque. Então, é a forma como a gente pode controlar os estoques, né, fazendo a movimentação. Aqui um exemplo de entrada e saída, né? Um controle de estoque simples para controle de gestão da fazenda, mas que permite ter uma visão geral da movimentação de cada produto, né? Temos a possibilidade de atualizar as dosagens, os custos, de forma automatizada. Então, aqui nós temos uma área bem ampla para fazer a gestão de insumos. Aqui, entrando em atividades, onde são registradas as atividades que eu vou desenvolver dentro de cada talhão, né? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Eu tenho uma atividade aqui de pulverização, ela está com o status já definido, né? Planejado. E aqui eu tenho a fazenda, o que é a atividade, a data, né, de planejada, de início, né? E a data prevista para conclusão. Então, dentro dessa janela aqui, eu tenho que realizar essa atividade. Aqui eu tenho algumas informações que são relativas ao processo da atividade, e aqui eu vou colocar em execução. Quando ela for efetivamente iniciada, eu coloco em execução, para eu ter o controle lá das atividades. O registro da atividade aqui, então, eu vou dar um nome, né? Eu vou dar um nome para essa atividade, vou definir que tipo de atividade ela é. Posso vincular com uma determinada safra, devo vincular com a safra, com a fazenda. Qual é o talhão que essa atividade vai ser executada. Pode ser mais de um, mas eu procuro que seja vinculado com um determinado talhão. A atividade está vinculada com um talhão específico, para que eu tenha um controle, principalmente da parte de insumos, né, do consumo, e a parte de estatísticas. Então, fica melhor assim. Aqui a máquina que eu vou utilizar, né, então vou trocar lá para pulverização, e vou utilizar um pulverizador. Quem é a equipe que vai estar envolvida nessa atividade, para eu ter rastreabilidade depois, né? Quando houver os resultados, então eu posso rastrear quem operou nessa determinada área, enfim, controle de todas as informações. Aqui a data do planejamento, né? E quando que eu estou planejando o início e quando eu estou planejando o final dessa atividade. Então, um exemplo aqui. Meta em horas, vamos pensar aí que eu vou gastar 220 horas para realizar, e a meta em hectares eu geralmente coloco de acordo com os hectares do talhão, para que eu possa controlar isso de uma forma melhor depois nas estatísticas. Aqui os insumos que eu vou fazer uso,
Então, seleciono insumos, aqui eu posso preparar a quantidade que eu vou aplicar, ou eu posso, com base nos dados do talhão, eu posso formular automaticamente pela dosagem que já está vinculada no cadastro lá do meu insumo. Então, eu posso fazer de diversas formas, né? Aqui eu marquei, né, apenas com estoque disponível, então eu estou selecionando somente os insumos que eu sei que já tenho disponibilidade, né? Então, criei essa possibilidade, aí eu crio a atividade aqui, ela vai vir para cá, para o cadastro de atividades. Aqui as inspeções, então, dentro das inspeções, eu tenho aqui um exemplo, uma inspeção que foi realizada, né? Foi feito um laudo. Essas inspeções eu posso salvar informações em áudio durante a inspeção e o sistema pode converter o áudio para texto. Aqui eu tenho uma informação que foi registrada na inspeção, uma foto, né, com algumas informações ali que eu tenho alguns aplicativos que já me dão essa possibilidade de identificar georreferenciado. Eu posso agregar isso no meu dispositivo que eu estou usando lá. Então, basicamente, né, aqui eu vou dar o status que eu pretendo deixar, né, como pendente, para que posteriormente alguém faça a revisão dessa inspeção e faça o registro. Então, basicamente é isso, né? Aqui eu tenho a possibilidade de gerar relatórios, né? Por exemplo, eu quero enviar para o meu, se eu sou um agrônomo, por exemplo, eu quero enviar essa informação, essa inspeção para o produtor, para o gestor, para alguém da área, eu vou marcar aqui e posso gerar o laudo, né? Para que eu envie essa inspeção, né? Vai gerar um PDF, aqui eu estou carregando conforme o número de imagens, ele pode demorar um pouquinho, né? Mas ele vai gerar essa informação, né? Aqui os dados da minha assessoria, e eu vou enviar essa inspeção, posso anexar e enviar, inclusive anexar um áudio, no PDF ele já leva o áudio anexo, né, para permitir que a inspeção seja visualizada. Então, é um sistema simples, mas que se propõe a ser efetivo no que tange a recursos, né, tanto para o agrônomo, para o gestor, na parte operacional. Então, aqui nós temos as inspeções, posso selecionar um grupo de inspeções, um período, enfim, todas as possibilidades. E aqui eu tenho a parte de relatórios, né? O sistema tem os relatórios básicos, aqui os talhões que estão registrados, né? As máquinas, a equipe, os insumos. Aqui eu tenho, na parte de insumos, eu tenho um pouco mais de detalhamento, né? Eu já tenho algumas informações complementares, aquilo que eu tiver custo associado, eu já tenho a informação, né, do custo médio, meu valor de estoque desse bem, e aqui eu consigo abrir para aplicar, né, filtros e ter um detalhamento mais específico sobre movimentações de insumos, né. Eu vou especificar aqui e gerar o relatório. Então, eu identifiquei que eu tenho 112 atividades analisadas, né, 32 insumos consumidos, 427 registros com dose padrão. Então, aqui eu não tive nenhuma dose personalizada, mas eu consigo ter o relacionamento entre a atividade, né, a quantidade consumida. Aqui eu não tive custo registrado, mas se eu tiver o custo definido lá no sistema, ele já vai me trazer o custo aqui, né? E a dose que foi aplicada nessa atividade, nesse talhão. Então, eu tenho aqui uma condição
de enxergar e visualizar o meu insumo, né, de uma forma bem detalhada. Aqui são cada insumo que foi consumido e todas as atividades, o que foi relacionado com cada atividade desse insumo. Então, é um nível de informação que a gente buscou, né, ter. Eu posso selecionar um determinado talhão e buscar. Então, dessa forma, eu tenho um detalhamento bem consistente na parte de insumos também relacionado com as atividades. O foco é esse, né, ter controle mais profundo possível. Aqui nós entramos em atividades, o relatório de atividades, então eu tenho aqui algumas atividades, né, relacionadas, básicas, e aí abrindo o relatório eu consigo ter um nível de estatística bem mais profundo em relação às minhas atividades. Então eu vou, por exemplo, aqui eu vou registrar aqui, marquei aqui 2 pulverizações, né, e automaticamente eu já tenho as informações as estatísticas dessas atividades aqui que já foram executadas, né? Então, eu consigo ter identificar o rendimento, né, hectares por dia, eficiência média que eu obtive, dias trabalhados, né, a média de atividade, hectares médios dessa atividade, produtividade, né, hectares por pessoa, se eu quiser vincular, e a taxa de conclusão 100%. Então, aqui eu tenho outras informações, né, alguns insights aqui que o sistema me dá uma análise assim, mais genérica. E aqui o consumo de insumos por hectare, né, as médias que eu estou tendo dessas 2 atividades, das atividades que eu selecionar. Aqui eu tenho consumo por hectare e aqui eu tenho o total consumido, né? E aqui um pouco mais de detalhamento de cada atividade. Então, aqui eu não tive registro, mas eu poderia ter horas previstas e horas reais executadas, hectares previstos, hectares realizados e os insumos envolvidos. Então, é uma estatística, né? Aqui eu vou ver um exemplo aqui da nota de manejo, marquei ali o talhão e vou gerar a nota de manejo aqui, e essa nota de manejo é a minha prescrição para o operador, para quando ele for aplicar a atividade. Então, como eu mencionei, ela já vem com algumas informações, né? Aqui os talhões que estão envolvidos nessa atividade, né, com suas respectivas informações e coordenadas. Aqui os insumos, né, para que eu faça previsão do que eu preciso levar para essa aplicação, o que vai ser consumido. Então, é uma nota que o profissional, o técnico, vai gerar para atender, gerar informações para os operadores. Aqui os dados da minha assessoria agronômica, logo, enfim, identifica da onde está vindo a gestão desse processo. Tá? Então, aqui temos algumas informações complementares e a nota de manejo. E aqui o relatório completo do que está selecionado, com todas as informações que apareceram na tela, se eu quiser arquivar ou enviar para alguém com as informações complementares. Então, basicamente, o relatório de atividades. Aí, aqui as inspeções, né, o que foi realizado de inspeção, quais os dados de arquivos, o que tem de anexo. E aqui as manutenções, né? Aqui, se eu estiver realizando as manutenções lá, aqui eu consigo ter um resumo por máquina, identificar o que foi feito, né? O que eu tenho pendente, o que eu tenho agendado, né? O tipo de manutenção, se foi preventivo ou corretivo. E aqui uma análise da parte de custo, né? O que eu gastei, o que está registrado lá nessa manutenção. E aqui o tempo de inatividade, né? Se eu mantive essa máquina inativa por quanto tempo, para eu ter um histórico. Então, é um sistema simples, que você propõe a ter de forma bem prática o controle de gestão. As informações, todas elas são exportáveis, né? Posso gerar um CSV aqui para tratar essas informações em
em outro ambiente. Hoje estamos falando muito em inteligência artificial, então, por exemplo, toda a minha parte de atividades, eu posso gerar as informações e submeter a um agente de inteligência artificial externo, né? Embora o sistema possa adotar o recurso de agente, é um outro recurso disponível. Eu posso vincular um agente de inteligência especificamente, exclusivamente para gerir os dados do sistema e interagir com o gestor. Isso aí está dentro de uma outra perspectiva comercial, mas é possível, né? Hoje, a plataforma da SysTsul, todos os sistemas da SysTsul, eles têm essa capacidade de adotar um agente, né, que pode se comunicar com o gestor através, inclusive, de WhatsApp. Né? Eu posso gerar informações tanto em tempo real, como planejar envio de informações em determinados dias e horários para alimentar essas informações para o gestor. Então, assim, nós temos muitos recursos. Hoje, a tecnologia que a SysTsul utiliza é de ponta, está vinculada aí com o que tem de melhor hoje no mercado em termos de tecnologia para gestão de informações. Aqui é um conjunto de utilitários aqui para fazer ajustes. Aqui é um recurso que foi inserido no sistema para fazer reversão de atividades. Então, está disponível backup, restore e algumas informações. E aqui o cadastro da assessoria técnica para gerar os relatórios com as identificações da assessoria. E aqui, gestão de usuários, né? O sistema dispõe da possibilidade, aqui eu estou como gestor, mas eu posso cadastrar analistas aqui para operar o sistema. E a guia de referência do sistema, com as informações operacionais, todos os detalhes, né? Do que representa, todas as informações, um help completo, com um guia de referência de como utilizar, como gerar, enfim, para facilitar a curva de aprendizagem. Então, esse foi o overview do sistema, e melhorias e implementações são constantes. O sistema é um sistema dinâmico, está em constante evolução. O nosso propósito à medida que são encontradas possibilidades de melhoria, elas são implementadas. Muito obrigado.